Bom, gente, até então agora a gente está fazendo o quê? Pega todo o conteúdo, né, que o cara digita na interfacezinha gráfica, coloca num objeto pessoa e adiciona essa pessoa dentro de um vetor e toda vez vai imprimindo o conteúdo do vetor. Aqui é um exemplo, né? O vetor vai aumentando cada vez mais separados por vírgula e cada objeto pessoa seriam esses elementinhos aqui entre as vírgulas, tá? Por quê? Porque a gente fez o toString para esse objeto pessoa dessa forma: nome, sobrenome, dois pontos e a idade. Então até aí tudo bem. Agora, e se a gente quiser gravar isso? Porque você concorda? Fechou o programa, abriu de novo, todos esses cadastros dessas pessoas se perderam. Então vamos começar a aprender a mexer com arquivo, tá? Então, como escrever arquivo, criar arquivos em Java. Olha aqui, ó, eu coloquei isso no Google e aí já apareceu vários sites, na verdade. Eu peguei esse aqui que eu acho que está mais diretão. E aí ele fala assim, alguém manda, queria saber como fazer para criar um arquivo texto em Java. Aí o rapaz já responde, tá? Respondeu de forma bem simplista aqui, mas eu vou aproveitar. Vou pegar essa linha aqui. O resto depois, reparem, ó, o que ele está fazendo aqui? Ele está criando um buffer writer, ou seja, é um mecanismo. Ó. Primeiro ele cria um arquivo, depois ele cria um writer de arquivo, que é para escrever no arquivo, depois ele cria um buffer writer, tá vendo? Um dentro do outro, ó. Por quê? O file writer, ele precisa de um arquivo para escrever. Então tá aqui, ó. Acaba aqui, tá vendo, ó, o parâmetro. Agora, o buffer writer, tá vendo? Esse outro parâmetro aqui, ó, criado, é um parâmetro que é criado na hora, é um outro objeto de parâmetro, entendeu? Então ele cria um file writer e passa para o buffer writer, que o buffer writer é o cara que sabe escrever. E assim vai. Então eu vou usar essa linha aqui, por quê? Porque ele cria tudo que eu preciso do arquivo. E vamos lá. Vou no meu código. Aonde eu vou criar esse arquivo? Aqui, junto com pessoa? Vou fazer isso. Primeiro, lembra, por que eu criei o array lá fora? Lá em cima. Não criei o array aqui? Por quê? Porque eu não quero que toda vez que aperte o botão, rode isso e o array seja recriado. Só pessoa que eu quero que seja recriado. O arquivo é a mesma coisa. Eu não posso recriar toda vez o arquivo. Senão, cada vez que ele vai gravar só a última informação. Então eu vou colocar aqui. E aqui vai acontecer um erro. Qual erro? Vamos ver. Unreported exception. Todo o sistema, a maioria muitas classes em Java, ela tem esse mecanismo de exceção que eu vou explicar mais para frente. O que é isso? É como se fosse assim, ó, ele vai tentar criar o arquivo, tá? Explicando de forma grosseira. Se der algum problema, às vezes o HD está lotado, enfim, qualquer tipo de problema, ele dá um erro. E esse erro, o que ele faz? Ele joga uma exceção. Essa classe simplesmente joga, é como se fosse jogar para o alto. Fala assim, ó, eu não vou fazer, o problema é esse. E aí você, aqui de dentro da sua classe, cuida de informar o usuário ou de trabalhar em cima dessa exceção. Você já deve ter se deparado com algumas mensagens assim: aconteceu o problema tal, tente novamente, tente fazer isso. Isso daí é o programador que fez, ele tratou um problema. Se aparecer aquele monte de texto perdido no meio de uma página, às vezes aparecem umas coisas de SQL, é o que? É o não tratamento da exceção, não foi tratado o problema. O problema aconteceu e o programador não programou isso, então vai ficar aquele negócio feio. Então a gente tem que tratar as exceções, tá? Como ele lança uma exceção, eu não posso declarar aqui, ó. Aqui é direto na classe. Eu dependo do que? De criar dentro de um método. Então, ó, toda vez que começar a classe, o que ele faz? Ele cria essa região aqui, essas memórias, né, essas variáveis, e aí ele já executa esse cara aqui, ó. Inicializa os componentes, ó, os componentes aqui, ó. Lembra que eu falei, ó, inicializando o JLabel, depois configurando o JLabel e aí vai. E depois disso a gente pode fazer o nosso código aqui. Então, em vez de pegar esse buffer writer e deixar ele aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar ele aqui, porque aqui dentro eu consigo tratar a exceção. E aqui eu vou deixar só o quê? Isso daqui. Por que eu não coloco esse buffer write aqui, ó? Por causa do seguinte, eu vou mostrar. Criei aqui. Vamos supor que estivesse funcionando, tá? Vamos lá. Criei. Agora eu vou vir aqui no meu método de ação do botão. Eu tenho acesso a esse BR? Não tenho. Ele não enxerga. Por que ele não enxerga?
Porque, gente, cada ação, cada método enxerga o que está dentro dele. Fora disso, isso aqui ó, vai ser enxergado só aqui entre essas chaves aqui, ó. Fora não vai. Como faz para enxergar fora? Você coloca ele aqui, ó. Coloco ele aqui vaziozão, nulo. E aqui, como eu não posso fazer essa continuação aqui em cima eu faço o quê? Aqui embaixo, aqui em cima eu só declaro, só falo, ó, existe essa variável. O conteúdo dela, o valor dela, eu coloco só na hora que realmente o sistema começar. Tá dando erro? Clica aqui na luzinha, ó. Normalmente eu gosto de fazer esse aqui, ó. Surround Block with Try-Catch. Eu vou fazer só do statement essa vez, tá? Só esse pedacinho. Então, ó, olha o que ele faz automático para você, ó. Ele vem, cria um try, que é try é o que? Tente. Ele vai falar assim, ó, tenta fazer isso. Se der um erro, joga eu aqui dentro, ó. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, jOptionPane. Lembra do jOptionPane? Ponto show message dialog. E aí eu vou colocar isso aqui, ó, que é a exceção. Entendeu? Vou pôr um get message aqui para ficar mais bonitinho. Então, se der algum erro, o que vai fazer o meu código? Ele vai mostrar o problema na tela. Entendeu? De forma bem organizadinha, bem bonitinha. Então, beleza. Nesse momento, gente, o que eu fiz? Ó, eu criei um arquivo, guardei a referência para o arquivo. Como que eu vou acessar esse arquivo? Como que eu vou trabalhar? Tem um objeto pronto do Java. Tudo isso aqui ó, é pronto do Java. Ó. Olha aqui. Ó. File. Tudo do I/O. I/O é o quê? É entrada e saída. Então, ó, a biblioteca, tem uma biblioteca com várias classes prontas de I/O. Tem biblioteca com várias classes prontas de útil. Tem biblioteca de interface gráfica, que é essa Swing. Enfim, a coisa vai longe. Tá? Então, aqui eu criei uma classe Java, uma referência para um arquivo. Ele vai criar lá no meu diretório o arquivo. Tá? Na onde eu tô, esse programa, onde o programa está salvo, ele vai criar esse arquivinho extra aqui, ó, igual eu fiz o ano passado em C. E aí eu associo isso ao BR. Esse BR tem acesso global, tem acesso pela classe inteira. Ah, eu tenho acesso desse BR aí, que é o meu acesso ao arquivo, aqui na classe pessoa? Não, a classe pessoa é outra coisa. Você tem aqui dentro da classe nome, sobrenome, form. Aí você tem porque você fez isso aqui, ó. Aí sim. Então eu vim aqui e criei, logo que inicializou. Bom, se o arquivo já está criado logo que a caixinha de texto, que a interface gráfica é aberta, basta eu vir aqui e escrever nele. Então, ó, do jeito que eu estou mandando adicionar no vetor, eu vou mandar escrever no arquivo. Ó, BR, agora ele vai reconhecer, ponto. Tá vendo? Já reconheceu. E aí tem um método para isso, que é o método write, e ele manda uma string. Qual que é a string? P. P o quê? P é um objeto, não é uma string. Ah, então eu tenho que converter ele para string. ToString. Lembra o método ToString que a gente fez? Tá? Qual que é a diferença? Por que aqui eu não pus o ToString? Aqui, gente, eu não pus o ToString por quê? Porque o próprio vetor automaticamente já faz isso. Tá? Agora aqui, ó, beleza, ele está reclamando de exceção também. Por quê? Porque sempre que você vai escrever em arquivo, você pode dar um OK lá, criar o arquivo, e aí você pode ir lá e apagar. O arquivo pode não existir mais, pode não ter mais espaço. Então você tem que tratar todos esses problemas sempre que você for usar. Então eu vou colocar aqui, ó, surround statement de novo com try-catch. Então eu vou tentar, caso der erro, eu vou copiar aquele mesmo jOptionPane. Caso dê erro de arquivo, mostra uma mensagem de erro. Depois a gente simula um erro aqui para ver se acontece isso mesmo. Então vamos lá, beleza. Então olha aqui, ó, além de adicionar no vetor, eu já vou mandar escrever no arquivo. Então vamos ver como que vai ficar isso. Vamos rodar. Executar. Demorando um pouco, né, para variar. Bom, tá lá. Vamos lá, vamos colocar o nome aqui. João Silva, idade 223. Ele deve ter adicionado no arquivo. Vamos mais uma aqui. Paulo
Ciúme. 2 anos. Ó, tá vendo? Eu continuo adicionando no vetor e imprimindo. Além disso, eu jogo no arquivo. Ah, onde que está esse arquivo? Ó, vê aqui, vamos ver onde está a pastinha do projeto. Ó, propriedades. Tá aqui, ó. Aqui está o meu projeto. Vamos lá, vamos colocar isso daí lá. Coloquei, Enter. Ó aqui, ó, o arquivo criado. Ó, eu não mandei criar com o nome arquivo.txt. Ó, aqui, ó. Esse foi o nome que eu escolhi. Vamos ver o que ele escreveu? Nada. Então deve estar faltando alguma coisa. Ah, tá. Então tá faltando alguma coisa. Adianta só dar write? Não. Você também tem que dar um comandinho logo em seguida, que é o comando flush. Tá? Esse flush, ele tem até explicação aqui, ó. Se eu puser o entrar nele, entre aspas, né? Ele não tem explicação, eu achei que poderia ter. Mas a ideia do flush é basicamente jogar a informação que você mandou escrever, realmente colocar no arquivo físico, não só deixar no buffer, alguma coisa desse tipo. Tá explicando de forma bem grosseira para vocês terem uma noção do qual que é a ideia, tá bem simplista essa explicação. Então vamos lá ver agora. Vou colocar aqui um nome qualquer, outro nome qualquer, idade 55. Ok, vou colocar outro nome qualquer, o HHH, o JJJ, idade 66. Ok. Vamos agora ver o arquivo. Tá lá, ó, a primeira informação até aqui e a segunda informação. Agora, olha como ficou feio, mal organizado, bagunçado. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma norma aqui. Toda vez que ele for escrever uma nova informação de uma nova pessoa, ele tem que pular uma linha. Então, br.newline, que é mais um método do arquivo. Tá vendo como a classe BR, que é a classe que é própria para escrever, para trabalhar com arquivo, ela já te fornece tudo. Tudo quanto é método, isso daí são os métodos. Alguém criou essa classe, entendeu? Foi criada e o cara implementou todos esses métodos que eu estou mostrando para vocês. Tá? Da mesma forma que a gente criou lá em pessoa. Então vamos rodar mais uma vez para a gente ver se vai pular a linha. E aí a gente já faz aquele último teste que é para ver se dá uma exceção. Vamos testar para ver se vai dar ou se o Java já vai conseguir resolver alguma coisa. GGG FFF 333. Ok, criei um. HHH QQQ 12. Ok, criei outro. Vamos lá ver no arquivo. Ah lá, agora já está melhor informado. Então a gente já sabe que é nome, sobrenome e idade. Isso a gente sabe como programador. Quem abrir esse arquivo vai entender alguma coisa? Não vai. Aí já fica um detalhe. Lembrem-se, isso é uma das vantagens do banco de dados. É a organização da informação. Beleza? Então, vamos fazer o último teste, que é o quê? Apagar o arquivo depois que ele já existe. Então, vamos lá. Run. Vou testar, né? Na verdade, esse teste eu estou fazendo ao vivo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu creio que vai dar um problema. Dei OK. Beleza, criou o arquivo. O arquivo já deve estar com esse dado lá dentro. Agora eu vou apagar esse arquivo. Ah, ele não vai deixar. Então eu não vou conseguir simular aqui o problema. Por quê? Porque esse arquivo está já travado pelo próprio aplicativo que você criou. Tá certo? Então realmente não vai ter como. Talvez numa próxima aula eu mostre um exemplo na hora de ler o arquivo. Aí eu modifico o arquivo e eu mostro um exemplo dando esse tipo de problema aí. Ok? Então, beleza. Essa é a ideia de escrever arquivo, de criar um arquivo. E o código está aí para vocês se basearem nisso e treinar agora. Beleza?